Depois de uma forte chuva com ventos de mais de 100 km por hora, a estrutura elétrica da maior metrópole do país entrou em colapso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram mais de 1.400 chamados para quedas de árvores. De acordo com a Prefeitura aqui de São Paulo não tinha ventos tão fortes desde 1995. São Paulo teve rajadas de vento com velocidade aí acima dos 100 km por hora. Árvores caíram, semáforos ficaram apagados e mais de 500 mil lares em São Paulo estão sem energia há mais de 72 horas. Isso enquanto eu gravo esse episódio na tarde do dia 6 de novembro. Foram registradas também 7 mortes em todo o estado. Valéria Aparecida Silva foi atingida por uma árvore que caiu em Suzano, na região metropolitana. Além dela, outras pessoas morreram no estado, 2 na zona leste de São Paulo. Desde 2019 até esse mês, a Enel, empresa privada responsável pela distribuição de energia da cidade, sofreu uma redução de cerca de 35% de todo o seu efetivo. Quando privatiza, o cara corta custo, piorando a qualidade, mandando um monte de gente embora e fazendo o serviço, enfim, ficar menos confiável, aumenta quanto a gente paga para aumentar as suas receitas, aumenta o preço do produto. E aí, quando vem a primeira crise, apagão e etc., ou desastre natural, ele bate no Estado e fala: Estado, me ajuda. Ao Estado: pô, mas eu privatizei, é teu agora. Ele fala: desculpa, mas se você não me ajudar, vai todo mundo ficar sem luz. E deixa eu só te dizer uma coisa, prefeito. Se o apagão continuar, você que não é reeleito, porque vai todo mundo colocar a culpa em você. Segundo a Enel, desde a chuva no último sábado, 3 de novembro, 2.000 funcionários trabalham para restabelecer o fornecimento de energia. Até o momento, milhares de paulistas continuam sem luz. Terça-feira, 6 de novembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o engenheiro eletricista Ícaro Chaves, que é ex-dirigente sindical e ex-conselheiro eleito do Conselho de Administração da Eletronorte, que é uma subsidiária da Eletrobras. A gente vai falar sobre esse temporal que atingiu a Grande São Paulo na última sexta-feira, dia 3 de novembro, que deixou mais de 1 milhão de imóveis sem energia elétrica e, claro, a gente vai conversar sobre privatização também, porque tem aí no horizonte o governo do estado de São Paulo, né? O governador Tarcísio de Freitas tem falado muito sobre querer privatizar a Sabesp. Ícaro, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Ícaro, no momento que a gente está gravando esse episódio do videocast, é dia 6 de novembro, por volta das 3h30 da tarde, né? Então são pelo menos 500 mil casas na Grande São Paulo agora, sem energia, porque esses números estão sendo atualizados, então acho importante fazer essa observação. E até o momento a gente tem algumas medidas que foram tomadas também, né? O Ministério Público de São Paulo disse que vai abrir uma investigação contra a concessionária Enel para apurar a omissão no restabelecimento de energia. Então ainda não foi uma medida que foi tomada, mas já foi anunciada. A Secretaria Nacional do Consumidor, então o governo federal também notificou a Enel para cobrar por explicações em até 24 horas. Então, de bate-pronto, eu quero falar contigo a respeito de medidas emergenciais, né, para atender os consumidores. O que pode ser feito para ressarcir, né, os consumidores e para penalizar a concessionária por parte dos órgãos públicos e também dos próprios consumidores? Importante a gente dizer isso, né? Sempre acaba sobrando para o próprio consumidor ir atrás dos direitos dele, sendo que energia elétrica é um direito básico, né? Que todo mundo deveria ter acesso. E aí eu também aproveito para te perguntar, pedir para você me explicar também nessa resposta, qual é o cenário que vive a Enel hoje? Porque mesmo com mais clientes, a Enel cortou 36% dos funcionários desde 2019, né? Então, acho importante a gente trazer esse cenário também. Sobre o que os consumidores podem fazer, efetivamente eles podem buscar junto à própria concessionária no caso de danos aos equipamentos, né? Então a legislação ela ampara os consumidores no sentido de quando tem danos aos seus equipamentos, né? Quando queima a geladeira, a televisão,
Se ficar comprovado que a concessionária tem responsabilidade, isso é feito basicamente por um laudo da própria eletrônica, né? O serviço de assistência técnica que eles levarem, eles mesmos vão dizer se aquilo foi causado por algum problema do fornecimento de energia elétrica, uma sobrefrequência, uma sobretensão, coisas do tipo. Então ele vai lá, faz os orçamentos e ele pode ter ressarcimento desse prejuízo. Sobre o ressarcimento de danos, principalmente com relação a estoques que são perdidos, né? Aí é um pouco mais complicado e é possível que o consumidor vai ter que recorrer à justiça para provar que há um vínculo entre a perda de um estoque, por exemplo, e o prejuízo que ele teve e para tentar ter um ressarcimento com relação a isso. O consumidor comum que teve aí vários dias de transtorno sem energia elétrica, vai ser realmente difícil ele buscar ressarcimento desse prejuízo, até porque é um prejuízo um pouco mais complicado de ser mensurado. Agora, é fundamental que as autoridades sejam provocadas, né, para que elas cobrem da concessionária, porque a Enel é uma concessionária de serviço público, para que elas cobrem, que a concessionária seja penalizada, eventualmente possa ressarcir os danos, pelo menos aqueles danos mais severos, né, para comerciantes, né, esse pessoal vai perder bastante dinheiro, sem falar na dona de casa que perdeu o estoque da geladeira, coisas do tipo. Então é importante que se cobre providências dos órgãos públicos, e aí é importante dizer que a Enel é uma concessionária de serviço público federal, então isso diz respeito à ANEEL, que é uma autarquia federal. Com relação à segunda pergunta que você fez, sobre como que tem ido a Enel, ela tem ido como tem ido todas as outras empresas do setor. Então é importante que o nosso espectador aqui saiba como que funciona esse negócio de energia elétrica. Então, especificamente com relação à distribuição de energia elétrica, é um serviço bastante regulado. O que uma empresa como a Enel faz? Ela é uma repassadora de custos. Então, ela compra energia, transformadores, postes, cabos, né, uma parafernália enorme que ela tem que fazer. Ela faz uma planilha com esses custos, manda para a ANEEL e a ANEEL autoriza um reajuste na tarifa para que ela possa pagar esses custos, inclusive os impostos, né, que a gente paga muitos impostos também na nossa conta de energia elétrica. Então, como ela tem uma margem de ganho restrita, como é que ela aumenta a margem de lucro? É demitindo. Então, as informações que a gente tem é que eles já demitiram quase 40% da força de trabalho desde que assumiram, né, em 2018, essa empresa de energia que é a antiga Eletropaulo. Porque é assim que eles aumentam a margem de lucro. Eles vão cortando no pessoal, que é onde eles podem, teoricamente, cortar e aumentar a margem de lucro. E o resultado nós estamos vendo aí. Exatamente, né? Bom, falando um pouco mais sobre a Enel, ainda existe a dificuldade das pessoas entenderem como elas podem ir atrás dos direitos, quanto tempo mais elas vão ficar sem energia, porque hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão se informando por meio da imprensa, né? A Enel tem emitido só notas de posicionamento, dizendo que provavelmente até essa terça-feira, então dia 7 de novembro, todo o serviço vai ser restabelecido, mas as pessoas não conseguem entrar em contato por meio dos canais, mesmo online, por telefone. Muitas têm ressaltado que não conseguem, né? Tem essa dificuldade de comunicação com a concessionária. Então, as pessoas, só para entender esse caminho, elas podem entrar com um processo, é mais fácil elas entrarem com uma ação no Procon? Quais são as chances reais de elas conseguirem medidas efetivas, um ressarcimento? É só nesses casos, por exemplo, como você disse, que podem ser mensurados, é um comércio, porque aí eles têm os custos, né, de fato, de quanto que eles perderam de ficar 3 dias sem energia. Agora é isso, os alimentos, aparelhos que se perdeu, não tem como pedir um restabelecimento, um ressarcimento desses valores. É como eu disse, com relação aos equipamentos que são danificados, é relativamente mais fácil. Então você vai levar o seu equipamento numa autorizada, uma assistência técnica qualquer, vai ter um laudo do técnico e ele vai dizer, olha, esse equipamento ele falhou porque ele queimou, né? O vulgo que as pessoas falam, o equipamento queimou, minha televisão queimou. Queimou significa que teve algum problema ali de sobretensão, uma sobrecorrente, alguma coisa que foi causado pela qualidade da energia elétrica fornecida. Então ele vai ter um laudo, ele vai ter que levar 3 orçamentos e aí ele já consegue esse ressarcimento, pelo menos deveria conseguir, isso é o que consta na lei, da própria concessionária. Essa é uma situação. Então, aquele pessoal que teve danos nos seus equipamentos elétricos, isso vale tanto para o consumidor industrial, comercial, quanto para o residencial. Com relação ao lucro cessante, olha, o meu salão de beleza ficou parado 3 dias. Aí ele vai ter que buscar a justiça, aí vai ser mais complicado, porque ele vai ter que provar por que ele teve aquele prejuízo, é mais complicado, e aí eventualmente vai ser alegado caso fortuito, enfim, mais difícil. Se o comerciante, por exemplo, perdeu um estoque, ele tem como mensurar isso, ele também vai ter que buscar via judicial esse ressarcimento. Não vou dizer para você que seja fácil, é complicado. O que a gente tem que entender é que esse é um serviço
público e cabe ao poder público a garantia da qualidade do serviço. Acho que age muito corretamente quando a Secretaria Nacional do Consumidor ela busca medidas efetivas de reparação coletiva, inclusive com multas, aplicação de multas para que a empresa veja que não vale a pena negligenciar a qualidade do serviço. Agora, claro, que aí vai ter uma batalha judicial, porque eles vão dizer que foi por causa da chuva, apesar de que chover é algo para a qual as empresas precisam estar preparadas, né? Afinal de contas, tempestades, principalmente na cidade de São Paulo, elas acontecem. Não é a primeira vez que isso aconteceu e nem vai ser a última. Então as empresas têm que estar preparadas para esse tipo de evento. Eu também queria te perguntar, Ícaro, aproveitando o seu conhecimento como engenheiro eletricista, né? Porque um dos pontos importantes que tem sido discutido agora é sobre enterramento, né, dos fios elétricos, principalmente em áreas prioritárias, com árvores muito antigas, que durante tempestade, por exemplo, podem cair, como aconteceu. E o que o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, alega, por exemplo, é que as concessionárias elas seguem uma regulamentação federal, o que impediria uma ação efetiva da prefeitura e do governo do estado. O que pode ser feito para pressionar a concessionária, inclusive por parte da prefeitura e do governo do estado, do governo federal, numa medida mais radical? A gente poderia falar, por exemplo, de retirar a concessão da Enel, e aí eu relembro o caso do Brizola, né, com a rede elétrica no Rio Grande do Sul, lá em 1959. Como é que seria esse processo de reestatização, como fez o Brizola? Na verdade, ele cassou essa concessão na época, né? Primeiro, sobre as árvores. São responsabilidade da prefeitura, em qualquer município do Brasil. Porém, cabe à concessionária de energia elétrica fazer um diagnóstico daquelas árvores que colocam em risco a rede elétrica e, juntamente com a prefeitura, providenciar a poda dessas árvores, ou eventualmente até a retirada dessas árvores. Porque a responsabilidade sobre o serviço é da concessionária. Ela não pode alegar que o consumidor ficou sem energia elétrica porque a árvore caiu em cima da rede dela. Ela deveria ter tomado providências anteriormente para que isso não acontecesse. Então, mesmo que a concessionária vá lá, ela faça a poda e depois cobre da prefeitura. Enfim, isso é algo que tem que ser resolvido entre a concessionária e as prefeituras, porque a responsabilidade, no fim das contas, sobre o fornecimento é da concessionária de energia elétrica e, em última instância, do governo federal, que é o poder concedente. Sobre a questão das redes subterrâneas, é algo que, de fato, precisa ser feito nas cidades, né? Então, a gente tem uma poluição, inclusive, visual muito grande. Além da poluição visual muito grande nas cidades, que desvalorizam as cidades, né, que tornam as cidades locais muito mais degradados, você tem situação prática como essa. Então, em muitas redes que são troncos, são redes essenciais, se eles estivessem soterrados, né, se eu tivesse uma rede subterrânea, a árvore ia cair e não ia acontecer nada. De fato, esses investimentos têm que ser feitos e eles precisam ser cobrados pela concessionária, aliás, pela agência reguladora, no caso a ANEEL. Então, esse trabalho, infelizmente, no Brasil é algo que a gente tem visto caminhar muito lentamente. Você tem uma cidade do tamanho de São Paulo sofrendo com esse tipo de coisa que não deveria acontecer. Com relação às concessões, olha, tudo isso está previsto nos contratos de concessão. Existe o Instituto das Multas, existe o Instituto da Caducidade. Então, você pode sim cassar a concessão e, aliás, isso deveria ser feito. Agora, eu particularmente tenho muito pouca esperança, porque o que nós vimos agora acontecer aí em São Paulo tem chamado a atenção do Brasil, porque é São Paulo. Porque, francamente, aqui no estado de Goiás, que é um estado vizinho, os goianos convivem com esse tormento desde que a empresa que era estatal foi privatizada em 2016. Então aqui a gente tem várias cidades que passam vários dias sem energia elétrica e as populações ficam sem água, porque as pessoas esquecem isso, né? Como é que você faz para bombear a água? Tem que ter energia elétrica. Então acho que aí em São Paulo já está acontecendo isso também. Lamentavelmente, no Brasil, quando se fala do direito do povo, do direito do consumidor, aí existe uma elasticidade enorme. Não, mas isso pode acontecer, é um caso fortuito da natureza, a árvore cai mesmo, porque choveu, nunca choveu tanto assim. Agora, quando você fala em penalizar as empresas, aí vem-se sempre com aquela carta que se tira do respeito aos contratos, da segurança jurídica, porque parece que no Brasil o sagrado é só o direito do capital. Então, o direito da dona de casa ou de pessoas que estão agora sem energia, inclusive com risco de vida, tem pessoas que têm aparelhos que estão ligados à rede elétrica. Agora, eu tenho certeza absoluta que se alguém falar em cassação de outras empresas do Brasil que têm causado danos terríveis aos consumidores, aí o fantasma do respeito aos contratos aparece na hora, né? Bom, quando a gente fala a respeito de apagão, como é esse caso, né, normalmente está atrelado ali a um desgaste político, né? A gente tem, por exemplo, lá desde o FHC em 2001, a gente já teve um apagão que acabou deixando o Fernando Henrique Cardoso presidente com
uma popularidade bastante desgastada. E aí isso tem também reacendido esse debate a respeito da Sabesp, né? Porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem falado sobre privatizar a Sabesp e também, inclusive, nessa segunda-feira, dia 6 de novembro, é importante dizer que tinha uma audiência pública na Lesp marcada a respeito da privatização da Sabesp, e aí a Justiça acabou suspendendo essa audiência a pedido de sindicalistas, inclusive alguns parlamentares, porque entre o tempo, né, da convocação da audiência e o tempo de realização, precisaria de um tempo maior para a sociedade se inteirar e realmente participar dessa audiência. E aí eu te pergunto, Ícaro, a respeito disso, a Sabesp ela tem um capital aberto na Bolsa de Valores, ela é uma empresa mista, ela dá lucro todos os anos, né? E a cidade de São Paulo, inclusive, é a principal consumidora e por isso ela tem diversos poderes ali, como um poder de veto, por exemplo, sobre as ações e sobre a venda da própria Sabesp. Você acha que existe a possibilidade, de fato, de a gente ter, a partir dos próximos anos da gestão Tarcísio, a gente realmente deve ver um processo de privatização da Sabesp, levando em consideração o apoio político que ele tem? Porque a gente tem a privatização, quando a gente está falando de água, né? Não só exemplos no mundo inteiro de que não deram certo, como no próprio Brasil, né? A gente teve, por exemplo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a conta de água ficou caríssima. E também a gente assistiu em Manaus até uma CPI a respeito da qualidade da água, né? Do fornecimento de águas, de como ficou o setor depois da privatização. Então, existia uma promessa de melhora do saneamento básico e o que a gente viu foi aumento das contas de água, penalização do consumidor. Então é importante lembrar assim, que no caso da água é um pouco diferente da energia. A concessão do serviço de água é uma concessão municipal. E o que os municípios fazem geralmente é fazer contratos com empresas estaduais, né, onde eles aderem a esses contratos. Então, por isso que você tem a Sabesp fornecendo água para o município de São Paulo e para vários outros municípios, né? Isso acontece em várias empresas estaduais, mas a concessão é municipal. Eu acho que isso é importante, esse debate ser trazido agora, porque se os municípios que são atendidos pela Sabesp, entre eles é o município de São Paulo, a capital de São Paulo, se esses municípios, eventualmente, numa futura gestão, a partir do ano 2025, eles não quiserem a Sabesp, eles podem, inclusive, romper o contrato. Então, eu acho que essa pressão por parte, trazer esse debate para dentro do debate eleitoral agora é fundamental. Por quê? Quando a gente teve lá nos anos 90 o processo de privatização, havia uma promessa. Então, quem é mais velho um pouco, não sei se você se lembra, acho que provavelmente não, mas eu me lembro muito bem que havia uma promessa de que a privatização ia trazer mais qualidade, porque os funcionários públicos eram funcionários preguiçosos, empresa pública não funciona, empresa pública sempre é pior, empresa até hoje esse debate é muito, esse debate não, né? Essa falácia é muito forte, a gente ouve isso o tempo inteiro, né? Pois é, e de que o preço da energia ia cair, ia ficar mais barata a energia elétrica. Só que o que acontece? Hoje não tem mais ninguém que acredite nisso. Então a gente vê que o preço da energia no Brasil, que o Brasil é um país que tem vantagens comparativas que nenhum outro país do mundo tem, porque nós produzimos energia elétrica com fontes renováveis, limpas e baratas. E o preço da energia elétrica, desde que começou o processo de privatização, só cresceu. Para você ter uma ideia, o preço que mais pressionou a inflação esse ano foi o preço da conta de luz. A conta de luz, em média, do brasileiro está crescendo esse ano, que é um ano que está chovendo muito, não tem nenhuma justificativa, e o preço da energia está subindo esse ano, em média, no Brasil, mais que o dobro da inflação. Então, hoje em dia, por incrível que pareça, não se tem mais justificativa para a privatização. Eu acho muito interessante isso. Esteja sendo feito agora esse debate sobre a privatização da Sabesp, justamente por um filhote do Bolsonaro, que é o governador Tarcísio, porque o discurso deles é interessante isso, que eles não trazem nem assim uma justificativa. Quando a Eletrobras foi privatizada, eles não diziam que a conta de luz ia baixar. Não, tem que privatizar. Por quê? Porque sim. Então nós chegamos no nível do debate que ficou esse, né? Então hoje, porque não tem quem acredite mais que a água vai ficar mais barata, ou que vai aumentar a cobertura do saneamento básico, porque vão privatizar, porque isso não aconteceu. Se você traz os casos concretos do que aconteceu no Brasil, o que tem acontecido no mundo, você vê que é justamente o contrário. Os países da Europa que privatizaram o seu saneamento e o seu setor elétrico nos anos 90 estão todos voltando. Então não faz sentido nenhum, seja com as experiências aqui do país, seja com as experiências internacionais. Então, eles vão dizer o seguinte, olha, esse pessoal, o governador Tarcísio, todo mundo diz, não, tem que privatizar sim, e não importa.
pauta, eles contam exatamente, não com a informação, mas com o preconceito, porque antes havia alguma esperança, alguma promessa que era colocada. Agora é o puro preconceito que rege esse debate, de que tem que privatizar, porque sim, porque o Estado tem que privatizar. E é assim que está o debate público no Brasil hoje. É, exatamente. Só para trazer mais detalhes a respeito dessa CPI das águas lá de Manaus, né? Em Manaus foi feita essa CPI por conta da perda de qualidade do serviço, por não cumprir contratos, né, de investimento, por exemplo, para ampliar o saneamento básico, também por conta do aumento das contas para os consumidores, que é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de privatização, né? E no fim das contas, não gerou nenhum tipo de penalização, né? A concessionária ela foi anistiada e nada aconteceu. Por que a gente não vê essas empresas do setor privado de fato sendo investigadas, de fato tendo algum tipo de penalidade por não prestação de serviço, por entrega de má qualidade? É por conta de um lobby do setor? Gabriela, olha só. É porque algumas coisas, como eu tinha falado antes, o debate político no Brasil, cada vez ele piora de qualidade. Então, se antes havia alguma promessa de que as privatizações iam trazer benefícios, com o tempo as pessoas não caem mais nessa e as coisas ficam meio que sacralizadas. Então, é sacralizada a questão do poder do capital no Brasil. O que está acontecendo hoje com algumas empresas de saneamento já vem acontecendo com as empresas de energia elétrica antes, porque o processo de privatização da energia elétrica do Brasil é mais antigo. Então, a privatização do setor elétrico ela começa nos anos 90 e agora praticamente se concretizou completamente com a privatização da Eletrobras. O setor elétrico brasileiro é totalmente privatizado. Sobrou uma ou outra empresa estatal aí, não tem representatividade praticamente mais. O que acontece? CPIs como essa de Manaus, no setor elétrico, houve várias. Houve CPI em Rondônia, no Acre, no Mato Grosso, no Maranhão, no Pará, em vários estados, sobre a qualidade do serviço das empresas privatizadas no setor elétrico. E o fim é sempre o mesmo, ou seja, acaba em nada. No máximo, alguns políticos conseguem se promover, porque de fato existe um clamor muito grande da população com relação ao sofrimento causado por essas empresas, porque o serviço de energia elétrica é um serviço que é tão essencial que a gente só percebe que existe quando falta. Assim como a água. As pessoas acham que a energia nasce na tomada e que a água nasce na torneira. Não sabem de todo o processo que existe anteriormente a esse serviço chegar nas nossas casas. É que as pessoas se dão conta da importância disso. Então, o que acontece, na verdade, é que a palavra reestatização é proibida no Brasil. Não se pode falar sobre reestatização. Então, existe um mantra. As pessoas dizem, olha, tudo bem, o presidente Lula foi eleito, então não vamos mais privatizar. Mas o que foi privatizado não pode reestatizar. Por quê? Por que não? Então nós tivemos um apagão no Brasil inteiro. Aí, mais de um terço do país ficou às escuras durante mais de 6 horas, trazendo prejuízo imenso para a população, causados por empresas privadas, principalmente por conta da Eletrobras, a negligência da Eletrobras, que também tem demitido funcionários, que também, desde a privatização, não faz investimento. É a mesma história. E o que aconteceu? Nada. E o que vai acontecer no caso de São Paulo? Nada. E para piorar a situação, Gabriela, olha só, isso tem que ser dito aqui. Grande parte dessas concessões de energia elétrica, inclusive da Enel, vão vencer nos próximos anos. Porque essas concessões elas duram 30 anos. O que aconteceu na Alemanha? Na Alemanha, as concessões eram um pouco diferente, porque lá o serviço de energia elétrica é municipal. E as concessões são de 20 anos. Então eles passaram por um processo de privatização nos anos 90. Não deu certo. Os alemães protestaram, aquela coisa toda. Quando venceu a concessão, as prefeituras da Alemanha tomaram de volta as empresas. Ok, teve privatização, não deu certo, me devolva a empresa. Essas concessões, entre elas a Enel, todas elas vão vencer nos próximos anos, tá? Até 2030, a maior parte das concessões de energia elétrica do Brasil vão vencer. E você está vendo alguém debater sobre tomar de volta, porque se a concessão vai vencer, não é nenhuma reestatização, é só você não renovar o contrato. Olha, me dê cá de volta, o serviço é do governo federal, eu tomo ele de volta, vou criar uma empresa estatal e eu mesmo, como governo federal, vou fazer como o Brizola fez. No caso do Brizola, foi mais traumático, não estava vencendo a concessão, ele foi lá, tomou, né? Pagou R$1, acho que um cruzeiro na época, nem me lembro quando foi que ele pagou pela distribuidora lá do Rio Grande do Sul, que foi privatizado de novo, diga-se passagem. Então, não tinha dificuldade nenhuma, era só falar, não, me devolva a concessão, vai voltar para a mão do Estado.
Não seria nem reestatização. Agora, o que está sendo discutido hoje no governo federal é o quê? É a renovação dessas concessões. Aliás, diga-se de passagem, isso é até inconstitucional. Você não pode ter renovação sem leilão, sem competição nenhuma. Mas isso está sendo discutido agora no governo federal. Então, essas palavras é um debate que é interditado no Brasil. Então, a gente fica sempre na defensiva. Você pode ter o governo que for. Então, agora eu espero que esse evento de São Paulo sirva, pelo menos, para alertar a população paulista, a população paulistana das regiões atingidas, de que se ficar sem energia é ruim, ficar sem água é muito mais complicado. O povo aí de São Paulo, de que a população do Brasil rechaça essa privatização da Sabesp, que é evidentemente uma irresponsabilidade tremenda, sem nenhuma razão de ser. E para fechar a nossa conversa, Ícaro, eu queria aproveitar e perguntar sobre a privatização da Eletrobras, né, que foi concluída em junho de 2022, então a gente tem pouco mais de um ano disso, e você também foi ativista, né, vamos dizer assim, para que a companhia, né, não fosse privatizada, mas acabou acontecendo na gestão do Jair Bolsonaro. Inclusive, você deu uma entrevista falando sobre se sentir perseguido por se opor à privatização, né? E eu queria saber como é que você avalia esse ano, por exemplo, a gente teve em agosto um apagão, e aí o ministro de Minas e Energia disse que seria leviano relacionar o apagão diretamente com a privatização da Eletrobras, mas ele disse que o processo de privatização fez mal para o país, né? Essa foi uma declaração dele depois de que houve um problema no Sistema Nacional de Energia, falta de luz em 25 estados no Distrito Federal, e aí depois a situação voltou ao normal no dia seguinte. Mas a gente teve essa declaração, né, do ministro de Minas e Energia, e o Alexandre Silveira, e eu queria ouvir a sua avaliação um ano depois, qual o balanço que você faz dessa privatização. Olha, a privatização da Eletrobras foi muito boa para quem comprou, né? Na verdade, não foi nem comprado, foi ganhado, né? Então, a gente tem alguns grupos econômicos ali, oligarquias poderosas do Brasil, principalmente a oligarquia dos 3G, que fraudaram as lojas americanas. Hoje, esses caras, pra você ter uma ideia, Gabriela, esse grupo 3G, eles têm menos de 1,5% das ações da Eletrobras, menos de 1% das ações ordinárias da Eletrobras, e controlam a Eletrobras, indicaram a maior parte dos conselheiros, a diretoria, todo mundo ali da Eletrobras, e o governo federal, que tem 43% das ações da Eletrobras, ele não indicou ninguém, nem um conselheiro, nem nada, e tem um poder de voto limitado a 10%. Porque esse processo de privatização foi feito justamente para isso, né? Para esterilizar as ações da União. E, aliás, é o mesmo modelo que querem colocar na Sabesp. Então, eles querem fazer um aumento de capital na Sabesp. O governo de São Paulo vai continuar tendo muitas ações, vai continuar sendo o maior acionista da Sabesp, mas eles vão colocar uma cláusula ali para limitar o poder de voto do governo de São Paulo, de maneira que um próximo governo paulista que tenha alguma preocupação com o interesse público não possa fazer nada, ou seja, fique de mãos atadas, que é o que foi feito com o governo federal, né? Então, hoje a Eletrobras é isso. O governo federal não apita nada dentro da Eletrobras. De lá para cá, o salário dos dirigentes aumentou, eles ganham todos salários milionários. Então, aquela história de que a empresa era cabide de emprego. Eles demitiram os funcionários que incomodavam, né? Dentre eles eu, e outros estão sendo perseguidos brutalmente ali, sindicalistas, todos aqueles que se opuseram à privatização, a perseguição terrível ali dentro da Eletrobras. Os dirigentes da empresa, e muitos deles que foram indicados pelo próprio Bolsonaro, que fizeram a privatização, continuam na empresa e hoje ganham salários milionários. E o que a gente tem visto é demissão de funcionários exatamente no caminho que a Enel tem tomado. E aquele apagão de agosto, quando o ministro falou aquilo, foi no dia do apagão. Então ele não tinha todas as informações. Agora já saiu o relatório do Operador Nacional do Sistema. Eu que tive a curiosidade de ler o relatório, que tem mais de 500 páginas, está evidente ali naquele relatório de que o principal responsável por aquele ocorrido foi a Eletrobras. Seja com as causas do apagão, seja com a demora para que o sistema fosse restabelecido. E um dos motivos, não tinha gente para recuperar o sistema. Porque o pessoal acha o seguinte, não, o sistema elétrico ele funciona sozinho, né? Ali a rede funciona, nós estamos vendo agora, né? Está acontecendo aí em São Paulo. O sistema ele funciona até a hora que ele para de funcionar. Foi o que aconteceu naquela situação, é o que está acontecendo em São Paulo e é o que acontece no setor elétrico em qualquer lugar do mundo. É assim que ele funciona. Então, o que a gente tem visto aí é um retrocesso terrível. O Brasil perdeu completamente a sua soberania energética e é um setor que hoje o governo federal ou o governo de lugar nenhum pode fazer nada. Então, faço uma previsão aqui. Os únicos que vão tomar prejuízo com esse apagão de São Paulo são os paulistas. Sem dúvida, Ícaro. Eu quero muito agradecer. Eu conversei com o engenheiro eletricista
Ícaro Chaves, que é ex-dirigente sindical, ex-conselheiro eleito do Conselho de Administração da Eletronorte. Muito obrigada por topar aqui participar do nosso programa. Seja muito bem-vindo sempre aqui ao ICL Notícias e ao Em Detalhes. Foi um prazer. Obrigado, Gabriela, e estamos à disposição. Importantíssimo a gente continuar debatendo as privatizações, né, os processos de privatizações no nosso país. Também agora a gente falando especificamente sobre São Paulo. O Videocast Em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Também você pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio. Sempre a partir das 7, 8 horas da manhã, o episódio já fica disponível para você. E eu também faço um convite bastante especial para todos nós aqui do ICL, porque vai vir aí o primeiro filme documentário original do ICL. Para comemorar essa conquista, a gente organizou um debate ao vivo e aberto com trechos do novo documentário De Quanta Terra Precisa o Homem, que conta a verdade sobre o MST, que as elites fazem questão de esconder. Então esse encontro vai contar com a participação do João Pedro Stedley, você já conhece, diretor nacional do MST. Também a Laura Sabino, youtuber, militante do MST. E a moderação é do Eduardo Moreira, nosso Edu. Vai ser no dia 12 de novembro, às 8 horas da noite, então anota aí na sua agenda e você pode garantir a sua participação em icl.com.br/em detalhes. Obrigada para você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast Em Detalhes. Roteiro é feito por mim, com a colaboração de Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovânia Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. De vídeo, do Gabriel Vento. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. E a edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. E a direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios do ICL Notícias, Band Jornalismo, CNN Brasil e das redes sociais.